Salve, nação corintiana! Bem-vindos ao nosso canal! Vamos logo, sem perda de tempo, para as notícias do Timão! Vamos pra cima! Somos maiores que tudo e que todos! Vai, Corinthians! Vamos seguir aqui com este giro de Brasileirão. O Corinthians no fim de semana recebe o Juventude, um confronto direto e importante aí nesta tabela de classificação. E a gente traz os números do Yuri Alberto em 2024 pelo Corinthians. São 37 jogos, 16 gols, 3 assistências, 19 participações em gol e 38 finalizações certas. Certo também é que Yuri Alberto é desfalque para este jogo e ainda numa sequência desta temporada. Lili Nascimento chegando aqui ao nosso Sport Center com as informações. O Yuri que passou por cirurgia, ela atualiza para a gente também essa situação e como é que está esse Corinthians para o fim de semana, para a rodada do Brasileirão. Lili, um beijo para você, bem-vinda. Valeu, Glaucia, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Como você falou, ele passou por essa cirurgia, deve ficar por pelo menos um mês fora dos gramados e perde uma sequência importante, tá? Além do jogo da volta contra o Grêmio, tem o jogo de ida e volta contra o RB Bragantino pela Sul-Americana, que o Yuri deve ser desfalque também, né? E começa pelo Campeonato Brasileiro, domingo tem jogo contra o Juventude na Neoquímica Arena, um jogo muito importante para o Corinthians por vários fatores. O Corinthians ainda está na parte de baixo da tabela, é o 15º colocado, tem 19 pontos até aqui. O Corinthians está a 1 ponto da zona de rebaixamento e duas equipes que estão logo abaixo têm jogos a menos. Então é um cenário ainda preocupante, tá? O Corinthians que não terá o Yuri Alberto e nem o Romero. O Romero vai cumprir suspensão no domingo, então a dupla de ataque deve ficar entre Wesley e Giovani, os dois juntos ali na frente também, né? Vamos ver como o técnico Ramon Dias vai montar a equipe para este confronto tão importante. O Corinthians que vem de empate na Copa do Brasil contra o Grêmio em 0-0 e vai enfrentar um Juventude que venceu o Fluminense por 3-2, então será um jogo de fato muito importante. Importante também falar sobre aquelas cenas lamentáveis que foram gravadas na Neoquímica Arena, torcedores do Corinthians fazendo gestos, né, se referindo ali para a torcida do Grêmio por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil do Estado de São Paulo segue investigando o caso, sob o comando do delegado Dr. César Saad. Um torcedor já foi identificado, é o que aparece de camisa laranja, né, frequenta ali o estádio, é fiel torcedor. Ele já foi identificado, intimado, então será ouvido na delegacia, né, a polícia vai ouvir o depoimento deste torcedor. E o outro torcedor que aparece ao lado, tá de boné para trás, camisa preta ali do Corinthians, ele ainda não foi identificado. Aí você fala, mas dá para ver o rosto dele ali na imagem. É que a polícia, ela usa um sistema de identificação facial. Naquela imagem não dá para identificar muito bem, para reconhecer todos os dados, nome do torcedor. Então por isso o Corinthians está ajudando, divulgando aí para a polícia, fornecendo imagens das câmeras de segurança para que esse reconhecimento seja feito o quanto antes. Esse outro torcedor ouvido também, eles devem responder criminalmente, podem ficar aí sem poder assistir aos jogos do Corinthians no estádio por tempo indeterminado. Então segue a investigação da polícia, enquanto o Corinthians em campo segue se preparando para o confronto de domingo. Glaucia. Boa, Lili, obrigada pelas informações, um beijo para você, trazendo as notícias aí do Corinthians. Falamos de Yuri Alberto, tchau, Lili. Falamos de Yuri Alberto fora pelo menos um mês, depois tem toda uma recuperação, retomar também ritmo de jogo. A gente tem os números de outros atacantes do Corinthians, as opções de Ramon Menezes para este período. Um período como a própria Lili pontua para a gente, né? Além dessa sequência de Campeonato Brasileiro. Importante na luta ali do Corinthians para, de fato, se livrar do rebaixamento. Tem volta com o Grêmio, Copa do Brasil, depois já entra a Sul-Americana com o Red Bull Bragantino, enfim. É uma sequência puxada, que talvez o Ramon também tivesse que ter mais gente aí nesse giro. Perde o Yuri Alberto. Agora sim, os números aí na tela pra gente dos atacantes do Corinthians nessa temporada. O Yuri com 37 jogos e 16 gols, aí o Romero com 36 e 9 gols, o Wesley 42 jogos e 5 gols, o Pedro Raul 24 jogos e 3 gols, o Giovani com 12 jogos e 1 gol, Arthur Souza 4 jogos e 1 gol e o Pedro Henrique com 16 jogos e nenhum gol marcado. São as alternativas que o Ramon tem aí na mão, que ele vai poder mexer para fazer a função do Yuri, Renato.
O que você acha que ele pode pensar ali? O Giovani entrou bem contra o Grêmio, jovem, para compor o elenco. Ele pode também, o Ramon, lançar ali dele dentro de um esquema. O que você acha? Põe o Giovani para jogar. Pedro Raul, dá não. Com todo respeito, as chances que teve, momento nenhum demonstrou que tem a capacidade. O Giovani é uma margem de análise muito pequena, mas entrou numa outra rotação, numa outra pegada, só em disposição. O que pega muito pro torcedor do Corinthians do Pedro Raul é até a questão de comportamento mesmo dentro de campo, assim, sabe? Às vezes a bola não tá chegando, o jogo não tá acontecendo, vai pressionar, vai trombar o zagueiro, vai... O Giovani entrou com vontade realmente de demonstrar que nesses poucos minutos ele queria ganhar um espaço. E é um jogador que já deveria ter tido mais oportunidades, jogador que tem passagem por seleção de base. É que ele teve um lance com um contrato, que ele vinha de empréstimo, aí o Corinthians comprou uma parte, aí acabou que não comprou a outra, aí pra também não perder o negócio, tirou ele um pouco de cena, mas é um jogador com potencial, que inclusive vai ganhando oportunidades agora numa janela onde escutei que queriam tirar ele de lá já, porque viam que ele não tinha muita oportunidade de staff dele. Então assim, tem que colocar para jogo, tem que testar. Eu acho que o Pedro já teve oportunidades bastante dentro da temporada e não demonstrou. Uma outra possibilidade é você retornar com o Wesley, deixar o Romero um pouco mais centralizado, mas aí você muda totalmente característica. O Giovani, em termos de característica, ele é o que mais se assemelha ao Yuri. Para fazer aquele cara... para ser um 9 que ataca espaço, Então, o Pedro Raul faz a referência, mas já é um jogador mais do que? De uma bola aérea, de jogar mais de costas no pivô, apesar que o Pedro Raul também, o tamanho que tem dificuldade no pivô. O Giovani se assemelha ao Yuri. É um cara de atacar espaço, joga numa intensidade muito alta. Então, acho que tem que dar oportunidade pro menino. Pedro Raul tá ali, se não tiver bem o menino, coloca ele, mas... E o Arthur, que é um outro menino da Copinha, tá num rolo aí de ter tentado rescindir o contrato, fez... Ele e Mosquitos, mesmo pacote. Mesmo pacote. Mas não, ele tá preso ainda. Perdeu uma grande oportunidade de estar no time. O Glaucio, eu e o Renato, a gente sempre evita, às vezes o torcedor se confunde entre um jogo incerto, um jogo que não flui, ele acha que é falta de garra, falta de vontade, falta de empenho. Nem sempre é isso no futebol, mas no caso do Pedro Raul tem tudo isso, é impressionante, né? Porque ele é um atacante que tem um bom porte físico e a impressão que você tem é que ele está ali esperando a bola bater nele e entrar no gol. Ele não pode jogar assim. E aí o que é o Giovani nessa história? Entrou assim com uma agressividade para jogar. Agressividade, quando a gente fala, é a boa, pro jogo, tá disposto, cara que se oferece pro time. Sem saber que o Yuri ia operar, né? Isso que é muito louco. Eu acho que ele não sabia que o Yuri ia operar. Não, ele só falou... Olha como são as coisas na vida, né? Você entrou num gás, num negócio, e o cara operou depois, olha. E ele passou mal no intervalo, né? Então, O Yuri, a informação que chegou é essa. Já não estava legal. Já não estava legal, ficou ruim no intervalo. E aí saiu, mas sim, pelo que ele demonstrou nos poucos minutos que ele esteve em campo, eu acho injusto que ele não esteja no próximo jogo. Fala assim, cara, tá aí a tua chance que você queria. Claro, também não é assim, só uma chance e mostre tudo, que todo o seu repertório, mas ele teve alguns minutos, por um calcanhar ali, não fez 1-0, num lance que foi que houve impedimento. Então, assim, é justo que ele permaneça. E é um Corinthians que tem problemas com todos os seus titulares no ataque e sem os jogadores à disposição, como Pedro Raul, ele perde muito. Então, aí é o ponto para ser atacado rapidamente na janela agora de transferência, que já abriu, já está aberta, né, um tempão, e não adianta esperar o final dia 2 de setembro, quando fecha, para contratar. E vão ter 13 jogos para vir alguém se encaixar e resolver os problemas do Corinthians. O Corinthians ainda corre muito risco, é bom ficar esperto. Acho que até cai naquela velha discussão também, né, de onde acharam um atacante. E um cara, uma característica de 9, um cara... É uma dificuldade ainda dentro do mercado. É difícil, Glaucia, mas assim, veja agora no meio do ano como eles encontraram algumas soluções. Algumas peças. André Ramalho. Eu aposto que muita gente no futebol brasileiro falou assim, quem é? Quem é e como é que a gente não sabia disso? Sem contrato, livre. Então,
Glaucia, é um trabalho que não é tem que ser um trabalho sistemático. Sim. Durante o tempo todo, ao longo das temporadas. Você não só procura jogadores quando você precisa. Você tem um acompanhamento, mesmo quando está precisando. Assim é que faz um time grande hoje. E no caso do Corinthians, isso é picadinho. Sim. É na emergência. E tem um ponto aí, né? Tem que achar outro. Tendo pago 20 milhões num que a gente está falando que não está tendo. Que até agora não mostrou. Para mim é um dos negócios mais absurdos que o Corinthians fez. Vamos lá, recapitulando. O Vasco compra o Pedro Raul. Eu estou falando de valores aproximados que eu não lembro exatamente. Tem os quebrados. $5 né? O Vasco compra o Pedro Raul, artilheiro do Campeonato Brasileiro, por 10 milhões. Reais. Isso. O Corinthians, o Pedro Raul não vai bem no Vasco. Pergunta para algum vascaíno se gosta do Pedro Raul, se quer ir de volta ou não quer. Meu editor falou, não, obrigado, eu passo. Você falou. O Vasco vende... Veio uma voz do além. O Vasco vende ele pro México na baixa. No México ele continua da baixa, porque senão o Toluca não venderia. E o Corinthians paga 20. Gente, quem negociou isso? O cara na alta valia 10 e na baixa ele passou... E o salário é puxado. Aí fica mais difícil achar outro 9. Porque você está numa condição, você está pagando muito pro seu reserva, e ele está agora correndo o risco de ser o terceiro e perder a segunda posição pro menino. Só para passar aqui também, a Lili traz a informação daqueles torcedores, né, que foram flagrados naquelas cenas lamentáveis na Neoquímica Arena na última quarta-feira, e a informação que nos chega é a seguinte, isso o doutor César Saad, delegado do DRAD, Delegacia de Polícia de Repreensão aos Direitos de Intolerância Esportiva, ele explicou à nossa equipe o seguinte, abre aspas para o doutor César Saad. Segundo o Estatuto do Torcedor, eles podem ser acusados de provocação de tumulto, cuja pena é pequena, mas eles também podem ser afastados dos estádios. Constado pela reportagem, Ronaldo Piacente, ex-procurador-geral do STJD, alertou para o fato que, dependendo da análise do ocorrido, estes torcedores podem ser banidos para sempre dos estádios. Agora, o clube tem que ter a coragem de fazer isso. Não fica se escondendo atrás do procurador, atrás da polícia. É o clube. O torcedor já foi identificado? Sim. Bom, ele tá aí, ele caiu por aí de uma nave espacial? Não. Ele tem o sócio torcedor? Tem. Então é o seguinte, o senhor está fora dos estádios por 5 anos, 3 anos, o clube vai lá e decide. Uma das coisas que mais me impressiona, eu sei que a minha ingenuidade às vezes, é por ser uma pessoa mais madura. Eu espero um pouquinho mais uma atitude, mais hombridade dos maduros. É claro que você pode ter uma pessoa de 70 anos que ela é totalmente imbecil, o tempo não ajudou em nada. Mas uma pessoa que você espera que tenha um outro comportamento, já viveu mais e que sabe que isso não tem nada a ver, ainda mais uma tragédia. O clube tem que tomar uma posição. Depois o que a polícia vai fazer, o que o procurador, é outra conversa. O clube tem que agir. O clube não pode ter medo nessas horas. O clube é uma instituição muito grande, não é do Augusto, não é do André Sanches, ele não é de ninguém, ele é de todos. E os torcedores, a torcida do Corinthians é uma torcida que não pode conviver com esse tipo de coisa, com xenofobia, com racismo, com gente desse naipe. O clube tem que agir. O clube tem que agir. Porque, ficar escondido atrás dos outros é muito fácil. Identifiquei, Glaucia está identificado. Cruza o braço e você que faça alguma coisa. Gente, vamos botar coragem na cara aí, né? E agir. Ainda mais nesse caso, né? Porque o racismo, por exemplo, ele está em lei que ele é um crime. E aí sim a polícia, o Estado, pode ir lá e agir. Nesse caso, a gente fica até na dúvida, porque onde se enquadra esse tipo de coisa? É uma questão moral. Né? É uma questão moral. E aí a questão moral é do clube. Do clube. É do clube. Ele sai na frente. A Arena Corinthians não, a Neoquímica Arena não é um espaço público que você não pode proibir. Não, se o Corinthians quiser, esse cara não esse mentecapto que a gente tinha falado, que essa palavra é bem legal, esse cara não pisa mais dentro do estádio do Corinthians. Você ama o Corinthians, mas você é esse tipo de pessoa, você representa os valores de um clube mas o Corinthians não te ama. Que historicamente tem brigas sociais,
que se envolve nessas coisas. Foi criado à base de operários. Sabe, que sabe, sempre se posicionou muito bem nessa questão. Eu acho que qualquer corintiano com mínimo de senso e educação e humanidade não quer conviver com um cara desse do lado dele na arquibancada, numa cadeira, aonde que seja no estádio. E assim, dessa diretoria eu não espero também atitudes como essa, por seguinte, porque você já vê o nível das coisas que estão aí até agora, de janeiro até agora, você tem um panorama do que ela representa. Então, assim, ela é muito flexível. Esse tipo de coisa não tem que ter flexibilidade. Você vai lá, gente, eu vou avisar e avisa para todo mundo. Casos como esse e outros não serão aceitos aqui. Cara, o estádio não é o lugar de tudo. É muito fácil. Fica tudo lá no campo. Aí você comete todo tipo de ato, de crime, aí fica no campo que está tudo bem. Não está tudo mal. Não é o jeito. Você vai lá e grita o nome do seu clube, empurra seu clube. Isso é muito legal. E é uma torcida que poucas no Brasil conseguem empurrar um time durante 90 minutos, o time perdendo, um time tomando 1, tomando 2. Os caras são doentes mesmo nesse ponto e deixam todo mundo morrer de inveja. Então o Corinthians precisa fazer é preservar aquilo que tem de melhor e não figuras como essa daí. Agora, olha só, hein? Corinthians com o Ramon Dias e também com o Antônio Oliveira. Com o Ramon Dias o aproveitamento é de 53%. Em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É um aproveitamento parecido com o do Antônio Oliveira, mas claro, em um universo maior de 29 jogos. As informações do Corinthians agora aqui no Sport Center. O Corinthians enfrenta o Juventude neste domingo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro sem o atacante Yuri Alberto, que passou por uma cirurgia na vesícula na quinta-feira e deverá ficar de fora dos gramados por cerca de 4 semanas. A equipe também não terá Ángel Romero, que recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. O atacante Pedro Raul é dúvida, já que sentiu dores no joelho e ficou de fora da última partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Com isso, o jovem atacante Giovani, de apenas 20 anos, pode ser o titular contra a equipe gaúcha. O técnico Ramon Dias tem priorizado a recuperação física e tem pegado um pouco mais leve nos treinamentos. Com isso, também pode poupar alguns titulares na partida contra o Juventude, visando justamente o duelo contra o Grêmio na quarta-feira pela Copa do Brasil. Lembrando que o Corinthians está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento. E aqui encerramos mais um vídeo do Timão. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos próximos vídeos.